Soberano Deus, eterno Pai que estás nos céus, eu me coloco diante da tua presença, Senhor, essa noite, te engrandecendo e te exaltando, Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia, Pai, renova-se todas as manhãs, Paizinho querido. Nós te pedimos, Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, nós cantamos hinos de louvores ao teu nome, Paizinho querido. E agora, Senhor, eu quero que o Senhor fale conosco. Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha transformar através da tua palavra, Paizinho querido. Que o Senhor venha batizar, que o Senhor venha libertar, Paizinho querido. E se chegou alguém cansado, abatido ou amargurado, Paizinho querido, que venha sair daqui, Senhor, revigorado, Senhor. Que venha sair daqui, Senhor, abençoado pelo poder da tua palavra, Paizinho querido. É tudo que eu te peço, usa teu servo, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Queridos, recebam todos a paz do Senhor. Pode ser melhor, é para Jesus. Recebam todos a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia, você que trouxe. 2 Samuel, capítulo de número 6. E vamos mencionar a leitura apenas do versículo de número 11. 2 Samuel, capítulo de número 6. O versículo é o versículo de número 11. À medida em que você localiza o texto na tua Bíblia, eu quero ser grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede. Deus tem sido bondoso para com a minha vida. Louvar a Deus pela vida da nossa liderança, da Almadur, mesmo que na ausência, o nosso pai, o presbítero Carlos. Aqui hoje é a nossa líder, a irmã Vanice, e também o Luiz Carlos. E ao Bruno, que nos estendeu, nos formulou o convite. E eu me sinto honrado nessa noite, que o Bruno sabe o carinho que nós temos pelo grupo da Almadur. Amém, queridos? Quem encontrou 2 Samuel, capítulo 6, verso 11, diga: eu vou morar no céu. Glória a Deus por isso. Assim está escrito a tradução que tem em mãos. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Você diz amém por essa palavra e tome o assento glorificando e exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. Queridos, texto que ora acabamos de ler é um texto que faz referência acerca da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que no Antigo Testamento foi a maior representação da presença de Deus para com o povo de Israel. Esta arca, ela fazia parte do culto do Velho Testamento. Haja vista que o culto do Velho Testamento, ele era prestado a Deus através dos sacrifícios feitos pelo sacerdote dentro do tabernáculo. A saber, o tabernáculo, ele era dividido em 3 repartições, sendo eles o pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos, ou o lugar santíssimo. E era dentro do santo dos santos onde se localizava a Arca da Aliança. E era tão sério a reverência para com a presença de Deus, a reverência para com a arca, que apenas o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, e ele entrava vestido com uma roupa sacerdotal, e nesta roupa havia espécies de campainhas feitas de ouro. Amarrava-se também na cintura desse sacerdote uma corda, porque ao entrar no Santo dos Santos, ao entrar diante da presença de Deus, se esse sacerdote entrasse indignamente, ele era consumido pela presença de Deus dentro daquele lugar. E ninguém poderia entrar no Santo dos Santos para tirar o corpo desse sacerdote. A única maneira de tirar este indivíduo do Santíssimo era puxando. Por conta disso se amarrava esta corda em sua cintura. Mas uma vez por ano, ele entrava diante da presença de Deus
para prestar o seu culto de louvor e sacrifício ao Senhor. E a história diz que quando ele entrava diante da presença de Deus, ele entrava com a sua cabeça curvada, ele entrava com as suas mãos estendidas em sinal de humilhação, em sinal de dependência, em sinal de reverência. E quando o sacerdote aspergia o sangue dentro do Santíssimo, e o povo que estava lá fora, no pátio, ouvia, Luiz, o barulho das campainhas da sua veste, o povo se alegrava. Porque ao aspergir o sangue, Luiz, se Deus recebesse o sacrifício do sacerdote, o sacerdote ele mudava a posição das suas mãos, que outrora era de humilhação, que outrora era de dependência, mas quando Deus recebia o sacrifício, ele mudava a posição das suas mãos e passava a ser posição de adoração a Deus. E o povo se alegrava ao ouvir o barulho das campainhas, porque era sinal que eles teriam um ano inteiro próspero. Era sinal que a mão de Deus ia estar estendida por o seu povo um ano inteiro. Mas a história diz que quando esse sacerdote saía da presença de Deus, queridos, ele não saía da mesma maneira que ele havia entrado. Porque ninguém que pisa no Santo dos Santos permanece do mesmo jeito que entra. Ninguém que experimenta a presença de Deus permanece da mesma maneira, Bruno. Antes a mudança de vida, a mudança de comportamento, de testemunho, de pensamento. E a tradição diz, irmã Vanice, que ele saía dando passos para trás. E quando ele chegava no pátio, onde estava o povo todo reunido, ele estendia a mão, Eduardo, em direção ao povo, para que o povo viesse a receber daquilo que ele havia recebido lá dentro do Santo dos Santos. E nessa noite eu venho de posse de uma palavra da parte de Deus para o coração da Umadur nessa noite. Quem sabe você chegou nessa noite, nesse lugar, e você adentrou por essa porta com a cabeça curvada, com as suas mãos estendidas, em sinal de dependência de Deus, em sinal de necessidade. E eu quero te dizer, você está no lugar certo, porque a presença de Deus, ela está em nosso meio. E eu vim para te dizer nessa noite, eu vim para ser profeta. E se você veio receber uma palavra, levanta a mão, porque lá vai. Você não vai sair nessa noite do mesmo jeito que você chegou. Aleluia. Aquilo que você vai receber nessa noite aqui, aleluia, não vai ser só para a tua vida, não vai ser só para, aleluia, para o teu ministério, para o teu chamado, aleluia. Mas quando tu chegar no meio dos teus, quando tu chegar no meio do teu familiar, aonde você é inserido por Deus, depois desta noite, você pode estender a mão para quem ficou lá te esperando, porque a bênção que Deus tem para a tua vida nesse lugar, não é só para você, mas é para quem te rodeia, é para quem está te esperando, é para quem está lá, aleluia. Ninguém que experimenta a presença de Deus permanece do mesmo jeito. E essa arca aqui, queridos, ela não representava apenas ou só a presença de Deus para com o povo de Israel, mas essa arca aqui, ela era um instrumento de guerra. Haja vista que em Josué, quando mesmo recebe ordem da parte de Deus para rodear os muros de Jericó, aquilo que parecia ao olho humano ser impossível atravessar, aquilo que para o olho humano era impossível cair por terra, a ordem de Deus é: Josué, você irá rodear os muros de Jericó por 7 dias. Mas tem um porém, Josué.
Nos 6 primeiros dias você vai rodear estes muros, essas muralhas, em silêncio. No 7º dia, Josué, você vai rodear as muralhas por 7 vezes. Mas tem mais um detalhe aqui. Nas primeiras 6 vezes do 7º dia, você vai rodear em silêncio, Josué. Mas na 7ª volta, você vai dar ordem aos levitas e sacerdotes para colocarem a minha presença, a minha arca em seus ombros. E vocês vão levar a minha presença, a minha arca no fronte de batalha. E ao completarem a 7ª volta, Josué, com a minha presença na frente do meu povo, vocês quebrem o jejum do silêncio e glorifiquem a Deus da forma mais alta que vocês puderem. E vocês vão ver o que eu vou fazer na vida de vocês. A Bíblia diz que Josué assim vai fazer. Irmão Alex, Josué nos 6 primeiros dias vai rodear a cidade em completo silêncio. No 7º dia, Josué rodeia a cidade por 6 vezes. Na 7ª volta, Josué pega a arca, coloca no ombro dos levitas, coloca a presença de Deus na frente do povo, completa a 7ª volta, glorifica a Deus da forma mais alta. E a Bíblia diz que as muralhas caíram por terra. O que Deus está dizendo para Almadur nessa noite é: eu não sei qual é a muralha que tem se levantado na tua vida. Eu não sei qual é a muralha que tem se levantado na tua história. Eu não sei aquilo que tem te impedido de viver a promessa. Eu não sei o que é a muralha que tem te impedido de viver o sobrenatural de Deus. Mas Deus está dizendo para a tua vida nessa noite: coloque a minha presença na frente, carregue a minha arca na frente, coloca nas minhas mãos, que eu irei pelejar a tua causa. Não é pelo teu braço, não é pela tua força, mas é pela minha presença. Aleluia. Essa arca, queridos, ela era um instrumento de fé, ela era um instrumento de guerra, ela era um instrumento para com o povo a qual as nações circunvizinhas a Israel temiam. Aleluia. Olhe para cá para você entender. Um dia, em uma batalha, Israel não estava prevalecendo. Israel estava perdendo a batalha, Luiz. Alguém olha e diz: mande buscar a presença, manda buscar a arca, porque com a força do nosso braço nós não vamos vencer o adversário. A Bíblia diz que eles vão. Quando eles chegam no templo, queridos, está apenas Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Eles vão pegar a arca, Luiz, vão levar a arca para o fronte de batalha. Mas nesse dia, Deus não vai entregar a vitória ao seu povo. Nesse dia, Deus não vai pelejar pelo seu povo. Mas como? Até aqui tu pregou que aonde a arca estava, ali estava Deus. Aonde a presença estava, algo sobrenatural acontecia. Mas nesse dia, irmã Vanice, Deus não entregou a vitória ao povo, porque o texto diz que Ofni e Finéias eram filhos de Belial. Eu fui pesquisar. Significa que Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, eles não eram dignos de carregar a presença. Eles não eram dignos de usufruir daquilo que a presença nos possibilita. E olhe para cá. Aonde a arca de Deus, aonde a presença de Deus está em conexão com quem tem condições morais de usufruir daquilo que a presença pode nos dar, tem mudança, tem vitória, tem milagre. Mas caso contrário, é derrota, é vergonha. E Alisson, nesse dia a vergonha foi tão grande para Israel,
que quando o mensageiro volta para trazer a notícia, a Bíblia diz, não se espante, está no texto, que Eli, o sacerdote, ele está se balançando em uma cadeira, Bruno. Quando o mensageiro chega dizendo, Eli, perdemos a batalha. Eli, muitos morreram no campo de batalha. Eli, os teus filhos, Ófni e Finéias, morreram. Só que a Bíblia não diz que Eli questiona nada. Mas a Bíblia diz que quando ele ouve a notícia que a arca, a presença, havia sido levada de Israel, havia sido tirada, roubada do povo de Deus, ele cai da cadeira, está no texto, ele quebra o pescoço e morre. A notícia é tão desesperadora, a presença foi levada, a presença foi tirada de nós perdemos a batalha e levaram, que a mulher de Finéias, ela está grávida, ela ouve a notícia, de tão desesperadora que era a notícia, ela entra em trabalho de parto, ela dá luz àquela criança, e ela chama a criança de Icabô, que significa, foi-se a glória de Israel. O inimigo levou a presença, e de forma arrogante, olhe para cá para você entender, de forma maldosa eles diziam, aonde está o Deus de Israel agora? Nós vencemos o Deus de Israel. Olha aqui, essa arca é só um caixote, não representa nada. Onde está? Alguém olha e diz, Luiz, vamos envergonhar o Deus de Israel. Vamos colocar o Deus de Israel no templo de Dagon. Dagon era um deus filisteu. Para os filisteus, Dagon era o deus que tinha a chave do mundo dos mortos. Historiador diz que esta imagem de Dagon tinha mais de 22 metros de altura, e essa informação é importante. Eles colocam aquela arca, que historiador diz que tinha apenas 67 centímetros de altura, no templo de Deus, do deus Dagon, de 22 metros de altura. Alguém olha e diz, amanhã faremos festa, Dagon. Amanhã nós vamos sacrificar a Dagon, afinal ele venceu o Deus de Israel. Eles estavam enganados. Quando eles chegam no outro dia, permita-me conjecturar, parece que eu vejo, Alisson, eles chegando e abrindo a porta do templo de Dagon, feliz para fazer festa, irmã Vanice. Só que o texto diz que Dagon está curvado diante da presença de Deus. Davi, aleluia, Dagon está prostrado, curvado, diante da presença de Deus. E Luiz, o que alguém está curvado? O que alguém está prostrado diante de alguém? É entender que existe alguém maior do que você. É entender que existe ali alguém que tem mais autoridade que você. Os filisteus não entendem, e eles falam, coloquem Dagon de pé, amanhã não tem erro, a festa vai ser dobrada, sacrificaremos dobrado ao nosso Deus. Quando eles chegam no outro dia, por mais uma vez Dagon está curvado diante da pequena arca de 67 centímetros de altura. Aleluia. Dagon é feito de bronze, alguém fala, aqueça Dagon, coloque Dagon de pé, reforce as estruturas, e amanhã não tem erro, Ezequiel. Amanhã sacrificaremos a Dagon, ele venceu o Deus de Israel. Aleluia. Quando eles chegam no outro dia, parece que eu vejo, queridos, quem sabe um vai na frente, abre a porta do templo e diz, aleluia, como está Dagon? Está curvado? Aí ele vai dizer, não está curvado, mas tem um porém.
Dagon está com a cabeça e os braços cortados diante da presença de Deus. Era Deus dando um recado para o adversário: cabeça, o centro das maquinações do adversário, braços cortados, o poder de alcance do inimigo. Era Deus dizendo: nenhuma ferramenta preparada contra os meus filhos, nenhuma ferramenta preparada contra os meus escolhidos vai prosperar, porque eu corto através da minha presença. Nenhum poder de alcance do adversário vai prosperar, porque eu corto através da minha presença. Aleluia, glória a Deus. Queridos, aonde a arca estava, em conexão com quem honrava a presença, era milagre, era bênção. Caso contrário, era vergonha. E a Bíblia diz que 5 reinos, 5 grandes cidades dos filisteus, 5 reis, praga de úlcera sobre todos eles, inundação de rato sobre todas as cidades. Que chega um dia, Luiz, que eles vão dizer, vão se reunir e vão dizer: o que faremos com a presença? Nós não vencemos o Deus de Israel. Nós vencemos 2 homens que estavam caídos, Ofni e Finéias, mas o Deus de Israel nós não vencemos. O que faremos com a arca? Nós não estamos conseguindo lidar com a presença. Eles vão reunir, aleluia, os sacerdotes filisteus, e a ordem é: façam imagens de úlceras de ouro, façam imagens de ratos de ouro, construam uma carroça nova, peguem 2 vacas que acabaram de gerar as suas crias, coloquem a arca em cima dessa carroça e mandem a presença de Deus embora das nossas terras. E foi pregado nesse domingo, no encerramento, queridos, da festividade das irmãs do círculo de oração, que sem ninguém conduzir aquelas vacas, lá vão elas a caminho de Bet-Semes. Quando elas chegam em Bet-Semes, Josué, o Bet-Samita, não o mesmo Josué, outro, vai olhar para aquela carroça e vai reconhecer que ali estava a arca. A Bíblia diz que ele vai tirar a arca daquela carroça. Olhe para cá, isso é importante. Ele vai matar aquelas 2 vacas. Com aquela carroça ele vai fazer uma grande fogueira e oferece as 2 vacas em sacrifício ao Senhor. Até que Abinadab vem na casa de Josué, o Bet-Samita, e pega a arca e leva para sua casa em Kiriat Jearim, e lá a arca vai ficar 20 anos. Só que em meio a tudo isso, em meio a todo esse cenário de guerra, em meio a todo esse cenário de caos, de morte, de sacerdote, Deus estava cumprindo a sua promessa em Davi lá em Jerusalém. Deus estava pegando um homem segundo o seu coração, Luiz, e colocando no trono de todo o Israel. Só que quando Ezequiel olha para o lado, Davi vê cedro. Quando Davi olha para o outro, Davi vê coroa. Quando Davi olha, Davi vê trono. Davi vê todo o poder que é lhe dado nas suas mãos sobre o povo. Mas Davi, irmã Vanice, não vê o principal. Davi não vê a arca em Jerusalém. Davi não vê a presença em Jerusalém. E permita-me conjecturar, parece que eu vejo Davi mandar parar a festa, parar tudo. Porque Davi entende que cedro na sua mão não tem valor. Davi entende que ele está sentado em um trono, não teria valor nenhum. Que coroa na sua cabeça não tem valor nenhum, se ele não tivesse a presença de Deus na sua vida. Em outras palavras, era Davi falando: como eu vou reinar sem a presença? Como que eu vou tomar decisões na minha vida se eu não tenho a presença? O versículo 1 do capítulo 6 diz que Davi vai reunir 30.000 homens.
E lá vai Davi buscar a presença. E aqui está o porquê do sucesso de Davi no trono. E o porquê do fracasso do rei Saul, o rei que lhe antecedeu no trono. Saul, enquanto rei de Israel, nunca se preocupou em trazer a arca de volta para Jerusalém. Quem sabe Saul olhava para o tabernáculo e dizia: Dudu, eu já tenho aqui a pia de bronze, a mesa da preposição, o candelabro. A arca é apenas mais um utensílio. Só que Saul não havia entendido, queridos, que o que fazia aquele lugar ter todo o sentido era a presença de Deus. Agora imagina comigo o culto no tempo de Saul. Um culto com oração, um culto com louvor, um culto com palavra, mas um culto sem presença. Um culto sem a manifestação da presença de Deus. E o que faz, Luiz, nós estarmos reunidos aqui num sábado? O que faz nós vir na casa de Deus? Não é uma simples reunião, Luiz. Não é porque queremos ver os nossos amigos, não. O que nos faz estarmos aqui, o que nos traz a esse lugar, aleluia, é a presença de Deus que está aqui. Lá vai Davi buscar a presença. Lá vai Davi buscar a arca. Aleluia. Quando ele chega na casa de Abinadab, eu preciso correr aqui. Aleluia. A Bíblia diz que Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, vão se apresentar a Davi. E olhe para cá. A Bíblia diz que eles vão sugerir ao rei fazer um carro novo. E foi o que foi pregado aqui. Porque no carro, a presença, a arca, ia chegar mais rápido em Jerusalém. Eles vão construir aquele carro novo, aquela carroça. Eles vão colocar a arca em cima daquela carroça. E Uzá e Aiô vão conduzindo 2 bois. Quando eles chegam na eira de Nacon, o historiador diz que era metade do caminho. Os bois vão tropeçar. Uzá vai tocar na arca. E a Bíblia diz que no momento que Uzá toca na arca, Deus abre rotura em Uzá. E o que é isso? Deus cortou Uzá no meio. E a Bíblia diz que por sua irreverência Deus feriu Uzá. E qual é a irreverência aqui, irmã Vanice? Tocar na presença? Não. Ter tocado na arca? Não. A irreverência aqui, queridos, foi carregar em cima de carroça aquilo que Deus deu ordem para carregar nos ombros. Aleluia. É carregar em carroça aquilo que Deus ordenou carregar nos ombros. Porque segundo a lei, a arca só poderia ser transportada no ombro dos levitas. Dar 6 passos, no 7º parava, sacrificava, só após dava mais 6 passos e assim ia. Ou seja, tinha que pagar um preço. Não era de qualquer jeito. Tinha que passar por processos. Só que Deus falava em meu coração. E Deus ministrava em meu coração essa palavra, queridos. Que o que mais nós estamos vendo nos nossos dias atuais é o evangelho da carroça. E que evangelho é esse? É o evangelho da facilidade. É o evangelho de quem não quer pagar o preço. É o evangelho, aleluia, de quem quer chegar primeiro, quem quer se destacar primeiro. Mas Deus não está preocupado com quem é primeiro e com quem é segundo. As expressões bíblicas de chegada nunca foi chegue primeiro, aleluia, se destaque primeiro, não. As expressões bíblicas de chegada é vá até o fim, vá até o fim. Mas quem sabe você olha para mim e diz: irmão Vladinho, eu não estou conseguindo correr em direção à minha promessa. Está demorando para chegar a minha promessa, a minha vitória, aquilo que Deus me prometeu. Mas se você não está conseguindo correr, vai andando. Se você não está conseguindo andar, vai se arrastando. Mas não leve a presença na carroça, porque Deus ordenou você carregar a presença nos ombros. Tem que pagar o preço. Pode demorar,
mas continua com a presença nos ombros, porque vai chegar, mas tem que ser como Deus quer. Aleluia. A Bíblia diz que o coração do rei Davi, o coração do homem segundo o coração de Deus, vai se entristecer na eira de Nacon. Está na Bíblia, está no texto. E Davi, por um segundo, olhe para cá, desiste de levar a presença para Jerusalém. Mas quem crê que Deus é soberano sobre todas as coisas, quem crê que tudo está no controle da soberania de Deus, tudo estava na agenda de Deus. Porque agora vai entrar no contexto um homem chamado Obed-edom. E eu fui pesquisar sobre a vida deste homem e há muitas variações teológicas acerca da vida deste homem. Mas essa não é a mensagem. A mensagem é que o rei Davi, ele vai olhar na beira da estrada e vai ver um casebrezinho. Vai ver uma casinha na beira da estrada, Luiz. E Davi vai ordenar que a arca vá para aquele lugar. Mas tudo estava no controle das mãos de Deus. Tudo estava no controle das mãos de Deus. A biografia sobre esse homem diz que ele vivia em uma situação financeira falida. Era um casebrezinho, Alisson. A biografia diz que os seus animais não geravam, a sua plantação não germinava. Mas quando a presença de Deus foi para a casa daquele lugar, eu aprendo duas coisas aqui. Aonde a presença de Deus chega, ela não depende de ambiente favorável, irmã Vanice, para mudar a história de alguém. Aonde a presença de Deus chega, ela não é influenciada pelo ambiente, Luiz. O contrário, ela influencia onde ela chega. A vida desse homem era uma vida frustrada. Ele estava esquecido à beira da estrada. Ele estava esquecido à beira do caminho. Mas o Deus a qual nós servimos, Ele é especialista em encontrar quem está esquecido à beira da estrada. Ele é especialista em encontrar quem está parado à beira do caminho. Aleluia! Quando a presença de Deus chega naquele lugar, Dani, aleluia, a Bíblia diz, o texto que nós lemos, versículo 11, diz que quando a presença chegou lá, em 3 meses, o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. O que eu aprendo aqui? Obed-edom, ele era adorador. E o Marlon trazia a mensagem nessa noite. João capítulo 4, verso 23. E a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o que eu aprendo aqui, Obed-edom, ele era adorador, Luiz. Eu imagino Obed-edom colocando a presença, a arca, no melhor cômodo do seu casebre. Conjecturando, não está no texto isso. Só que era adoração de manhã, era adoração à tarde, era adoração à noite, era adoração de manhã, era adoração à tarde, era adoração à noite. O que eu aprendo aqui é que quem é adorador, quem carrega a essência de adorador, não precisa de ambiente favorável para adorar. Pode estar passando na dificuldade, mas está dizendo glória a Deus. Pode estar passando pela luta, mas está dizendo, Nata, seja feita a tua vontade. Pode estar passando pela enfermidade, mas está dizendo, ah, Senhor, se não fosse a tua graça. Aleluia. Porque assim como a presença não depende de ambiente favorável para mudar a história de alguém, quem é adorador não depende de ambiente favorável para adorar a Deus, para adorar a Deus, para adorar a Deus.
Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que não abençoou somente Obed-edom, mas todos aqueles que rodeavam, toda a sua família, todos aqueles que compunham, que moravam naquele casebre. Aleluia. E a história desse homem diz, em meio a tantas variações teológicas, que ele tinha uma promessa. Ele estava esquecido ao olho humano. Ele não tinha valor para a sociedade. Mas Números 23, capítulo 23, verso 23 vai dizer que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa. E qual promessa, Luiz? De cuidar do sagrado. Quem sabe olhavam para a casa dele, irmã Vanice, e diziam: a casa dele não é propícia para receber a presença. A geração dele é uma geração falida. Ele já gerou filhos. Nada vai acontecer na sua vida. Só que o Deus a qual nós servimos, Ele não vê pela ótica humana. Ele não vê como o homem vê. Parece que eu vejo que quando os bois estão indo na eira de Nacon, Deus está dizendo: agora eu começo a cumprir a minha promessa na vida de Obed-edom. E nessa noite essa mesma presença está aqui. Quem sabe você olha para a minha vida e diz: mas eu estou esquecido, eu estou à beira do caminho. Mas o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E pode passar céu, pode passar terra, mas a palavra dele não passará. Aleluia. Se coloque em pé, queridos. E a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esta mesma presença está aqui nesse lugar. A mesma presença está aqui, queridos. E se eu fosse você, eu não perdia tempo de adorar. Será que você consegue adorar assim como Obed-edom adorou? Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à escassez, ele adorou. Ele adorou, e a presença de Deus está aqui em nosso meio. Aleluia. O grupo vai estar adorando a Deus. E eu quero convidar você a passar aqui na frente, queridos. Passe aqui na frente nesta noite e vamos adorar a Deus nesse lugar. Vamos glorificar ao nome dEle nesse lugar, porque Ele está aqui. Ele está em nosso meio. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Mas pregador, aleluia, a minha casa não é propícia para receber a presença. A minha vida, pregador, eu não me vejo pregando, eu não me vejo falando do amor de Deus. Aleluia. Eu me sinto tão pequeno. Não tem como a presença de Deus me visitar. Mas nesta noite eu venho de posse de uma palavra. Eu venho de posse de uma palavra de Deus. E a palavra é: a presença não depende de ambiente. A presença não depende de ambiente. Aleluia. Quando ela chega, ela muda. Quando ela chega, ela restaura. Quando ela chega, ela levanta. Quando ela chega, ela capacita. E essa presença está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Verdadeiro adorador, adore. Se você carrega a essência, adore.
prova na Bíblia que a presença ela não depende de ambiente favorável para mudar a história de alguém. Provo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para um ambiente de morte. O ambiente não era favorável. Eles foram levados para a fornalha de fogo ardente, pois não se dobraram a estátua de Nabucodonosor. Mas eles eram adoradores, irmã Vanice. Eles carregavam a essência de adorador. E no meio daquela fornalha eles creram no Deus a qual eles serviram. E eles adoraram. E o quarto homem se manifestou na fornalha e disse: porque vocês são adoradores, eu manifesto a minha presença no meio de vós. No meio de vós. E aquilo que era morte vai passar a ser vida. E aquilo que era para terminar com a história vai passar a ser testemunho. E aquilo que era para acabar com a tua vida, com a tua chamada, vai passar a ser bênção, bênção. Não fica no teu lugar, passa aqui na frente, passa aqui na frente. Aleluia, saia do teu lugar e venha aqui na frente adorar. Agora, olhem para cá. A arca ficou cerca de 20 anos na casa de Abinadab, como falamos aqui. Olhem para cá. Mas Abinadab ele não tinha essência, Ezequiel. Abinadab ele tinha título e teve acesso fácil à arca, mas ele não tinha essência. E a Bíblia não registra nada em 20 anos. O povo não se converteu, o povo não se arrependeu. Nada aconteceu em 20 anos. Mas quando a arca chegou na casa do esquecido, do sem valor nenhum, daquele que para a sociedade não tinha valor, quando a arca chegou, ele era adorador e tinha essência. Em 3 meses o Senhor o abençoou e toda a sua casa. O que eu aprendo aqui é que a presença ela só se manifesta com quem carrega a essência. Se você não tem a essência, a presença não se manifesta. Mas se você tem a essência, a presença anda contigo. Aonde você entra, aonde você pisa, Ele está contigo. Aonde você chega, Ele chega primeiro. Deixa eu ver quem tem a essência. Deixa eu ver quem carrega a essência. Deixa eu ver. Justiça eternamente. É a presença, é a presença. É a presença de Deus que te mantém de pé. Aleluia. O adversário ainda não conseguiu consumir com a tua vida, porque a presença de Deus está te guardando. Você não desistiu porque a presença. Você está nesse lugar porque a presença te trouxe. É a presença. Estremeça diante da majestade de Jesus.